Você, profissional de tecnologia, eu tenho certeza que já ouviu várias vezes. Inglês é super importante para a sua profissão. Mas por que exatamente a língua inglesa é tão importante nessa área? É isso que a gente vai explorar hoje aqui nesse vídeo. Hello everyone and welcome to our channel. Meu nome é Esther, eu sou responsável pela Rise Idiomas e hoje você que trabalha na área de tecnologia vai acompanhar a gente nessa jornada para descobrir por que o inglês é de fato tão importante. Isso é óbvio, né, gente? Então, quando a gente fala sobre a língua inglesa dentro da área de tecnologia, a gente já sabe que ela é importante por vários motivos. Esse vídeo, na verdade, ele serve para reforçar isso e para que vocês entendam, por meio de números, como que o inglês representa as possibilidades no mercado de trabalho global dentro da área de desenvolvimento de sistemas, dentro da área de TI como um todo, dentro da área de engenharia, principalmente de computadores. E o primeiro motivo para a gente pensar sobre a língua inglesa dentro dessa área é lembrar que, efetivamente, todo o material de desenvolvimento nasce na língua inglesa. Isso porque é uma língua global. Ah, Esther, mas o mandarim vai dominar o mundo. Quanto tempo isso vai levar, gente? A gente tem que ter uma noção da realidade das coisas. O mandarim, a China, está realmente dominando o mercado e é importante que a gente aprenda essas línguas. Mas a transição de tecnologias para uma segunda língua dificilmente vai acontecer, porque a gente já tem uma vasta coleção de materiais dentro da língua. Então, por mais que a China esteja dentro desse mercado e vários outros povos, claro, eles continuam fazendo esses materiais em inglês, porque eles entendem também que a transição de linguagens não é algo tão fácil. Ah, Esther, mas tem um monte de gente por aí que fala mandarim, que fala chinês, que fala cantonês. Sim, você já viu a quantidade de pessoas dentro da China? É isso que faz a diferença. É importante lembrar, gente, que o número de falantes de língua inglesa, ele atinge níveis de globalidade, ou seja, são pessoas que não têm a língua como a língua materna e mesmo assim se comunicam nela. Então, são parâmetros completamente diferentes. Ou seja, com o tanto de material que a gente tem de inglês e que continua sendo lançado no dia a dia, por muito tempo ainda a gente vai ter o inglês como ferramenta principal de comunicação. Inclusive, se vocês pararem para pensar num exemplo bem importante em relação a isso, a gente pode falar sobre a programação em Python. Por mais que a gente tenha o site de Python em português, e a gente tem alguns materiais lá, se vocês entrarem no python.org, vocês vão perceber que a quantidade de materiais lá é imensamente maior e que esses materiais são atualizados todos os dias. Por quê? Porque a língua universal está em inglês. Então, lá dentro de uma plataforma colaborativa, onde as pessoas colocam as suas informações, as suas programações lá, vocês vão perceber que as colaborações em inglês são infinitamente maiores e os materiais também de estudos e consulta são muito maiores e muito mais detalhados no site de Python em inglês do que no site em português. Não estou falando mal do site de Python em português, por favor, não me entendam mal, mas é importante lembrar que sim, as atualizações são feitas em inglês principalmente. E isso não sou só eu que falo não, viu? Afinal de contas, vocês podem pensar, a Esther é parte interessada, afinal ela é professora de inglês. Mas escutem a opinião do Eduardo Nunes, que é o responsável pela Atria Corp sobre isso. Se em algum momento a gente dizia que era obrigatório para currículo ou algo do tipo, hoje não é só obrigatório, é parte de tecnologia já. Não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Se você está trabalhando com tecnologia e você não tem inglês, você não está trabalhando com tecnologia. Simplesmente assim. Você tá no passado. Você está num mundo em que você tem conhecimentos que você não acessou ainda. Então você é um profissional do passado tentando trabalhar com ferramentas que já estão obsoletas. Então se você não tem inglês, o mercado não vai te absorver tão facilmente. Aproveitando aqui para agradecer o Eduardo, ele convidou a gente para participar de um hackathon em novembro e a gente ficou muito feliz com esse convite. Muito obrigada, Eduardo, tanto pelo hackathon como
pelas palavras de hoje, pela entrevista que você deu, que também está aqui no canal. E quais as chances de trabalhar com a língua inglesa de fato, né, no dia a dia? Para pensar nisso, eu vou trazer um número para você. Segundo a matéria da InfoMoney, o número de profissionais que trabalham para o exterior cresceu 491%. Ou seja, você que está no Brasil pode trabalhar para outra empresa. Isso está se tornando cada vez mais comum. Por quê? Porque hoje a gente tem a possibilidade e existe uma grande aceitação do trabalho híbrido ou do trabalho 100% remoto. Essa pesquisa foi feita pela Husky, que é uma plataforma de transferência de dinheiro, nacional ou internacional. E foi assim que eles descobriram esse número de 491% de diferença entre pré-pandemia e pós-pandemia. Ainda dentro dessa matéria e dessa pesquisa, existe um número bem importante e significativo. Porque ele diz que a área de tecnologia da informação é a mais atrativa das posições no exterior. Isso porque ela representa 84% da busca, principalmente na profissão de desenvolvedores de software. Em outra matéria publicada pela Exame, a gente tem o Brasil como quinto país mais procurado para contratações internacionais. A matéria ainda traz um terceiro número bem importante para a gente, porque ela diz que a contratação de brasileiros por empresas internacionais no ano de 2024 cresceu 53%, segundo o Relatório Global de Contratações Internacionais de 2024, que foi feito pela Deal, uma empresa de tecnologia para recursos humanos e folha de pagamento. E o relatório ainda informa a gente quais são os 3 países que mais contratam os brasileiros. São eles: Estados Unidos, Suíça e Reino Unido. E parando para refletir sobre esse aumento na procura de brasileiros, a gente também tem que parar para pensar que só saber programação, desenvolvimento de sistemas, engenharia, não facilita a sua contratação. Porque, apesar de isso ser um grande requisito, a parte de comunicação é essencial. Lembrem-se, desenvolver sistemas não é a única obrigação de uma pessoa que trabalha com isso. Mais e mais, os desenvolvedores precisam prestar atenção no que está acontecendo à volta deles, participar de reuniões, participar de treinamentos esses que acontecem em inglês, e lembrar que faz parte do processo também se comunicar sobre amplos assuntos. Afinal de contas, se o seu trabalho envolve o desenvolvimento de sistemas, você vai precisar conversar com os seus peers ou os seus superiores de tempos em tempos. Isso exige um nível de língua inglesa. Ainda pensando nisso, eu vou deixar aqui do lado, ou aqui, não sei, editor, você vê aí, tá bom? Alguns exemplos de vagas que pedem níveis de língua inglesa. E é importante lembrar que esse nível geralmente varia entre A2+, e B2, sendo A2+ um cargo júnior ou de desenvolvimento e B2 um cargo de gestão principalmente. Para saber mais sobre isso, assiste o vídeo que a gente tem aqui no nosso canal sobre níveis de língua inglesa. E outro dado importante para pensar é essa vaga de emprego aqui. Ela é um dos exemplos que a gente tem sobre vagas que também pedem a língua espanhola. E por que isso, Esther? Bom, simplesmente, gente, porque há uma movimentação bem interessante atualmente sobre o mercado da América Latina. Isso porque o mercado latino está procurando se fortalecer mais e mais dentro de si próprio. Sendo assim, vai ser muito comum para você encontrar vagas que não só pedem a língua inglesa, mas a língua espanhola também. E essa é a reflexão que fica pra gente. Inglês não é uma opção. Inglês faz parte, é ferramenta, é processo, é meio. É importante saber a língua. E é interessante saber a língua também. Afinal de contas, quanto mais você sabe sobre uma segunda ou terceira língua, mais você expande a sua área de conhecimento para o seu lado profissional e para o seu lado pessoal também, por que não? Afinal de contas, quando você tem essas línguas, você se sente mais preparado para ter um contato com outras pessoas, para viajar, para trabalhar, para dar a sua opinião numa reunião. Isso é importante, é crucial. Ah, Esther, mas a vaga X ou Y está pedindo nível intermediário ou avançado. Ou a vaga X pediu um nível fluente de inglês, eu nem sei o que é isso, o que eu preciso ter. Bom,
Para você saber sobre isso, é só clicar aqui no card que a gente tem do lado, falando sobre níveis de língua inglesa, está aqui no nosso canal. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem alguma sugestão, alguma dúvida, deixa nos comentários, siga a gente nas redes sociais, @rise.idiomas ou @myteachersthere. A gente vai estar lá, manda sua sugestão, manda sua pergunta, a gente está aqui para isso. That's it for today. Thank you so very much. See you next time. Bye!